Roberto Teixeira da Costa. Eu achei o debate extremamente provocativo e lúcido e com questionamentos muito importantes. Me ocorreu levantar 2 ou 3 pontos que talvez não tivessem sido cobertos. Primeiro, a questão de política externa brasileira. Quer dizer, no contexto de determinar prioridades, será que nós, brasileiros, estamos todos satisfeitos com o rumo da política externa brasileira? Esse maior protagonismo brasileiro no cenário internacional, realmente ele está convergindo com os interesses do país? Será que esse é o melhor caminho para o Brasil se desenvolver? O que nós estamos buscando com esse maior protagonismo? É o maior fluxo de investimento, maior participação de capitais, maior participação no comércio? Para mim, não está muito claro quais os benefícios que essa política externa brasileira nos está trazendo. O segundo ponto, que não ficou muito claro para mim, quer dizer, talvez seja um desdobramento até, eu acho que um grande impedimento hoje no Brasil é a questão da segurança interna. Eu acho que os governos não têm dado a questão da prioridade à segurança interna. Nós continuamos nos protegendo com exércitos particulares, carros blindados, mas isso não vai ser o país que nós queremos ter no futuro. Isso não resolve a nossa situação. O terceiro aspecto, a questão, eu não sei, pode ser um desdobramento da questão da educação, mas eu acho que o nível de cidadania desse país é muito baixo. As pessoas, você falou em Guarulhos, mas tem um outro aspecto que, vindo de Guarulhos, se você olhar à sua esquerda, você vê o rio Tietê, a sujeira dele. Quer dizer, como é que esse país pode ser desenvolvido com a cidade, que é a mais importante do país, as pessoas não cuidarem do rio? Perguntaram ao Mohammad Singh, o primeiro-ministro da Índia, num recente debate, como é que ele se sentia, não é? O seu país, a Índia, ser uma superpotência mundial. Ele disse: eu não posso me sentir confortável sendo uma grande potência mundial com o número de pessoas e as pobrezas que eu tenho na Índia. Quer dizer, eu acho que o nível de consciência é importante. Por último, do lado positivo, para não levantar só críticas, eu tenho grande parte da minha vida dedicada ao mercado de capitais, eu acho que nós demos um grande salto quantitativo e qualitativo. Você mencionou a governança muito en passant, o Brasil progrediu muito. Há muito o que fazer ainda, mas o mercado de capitais foi e é o elemento fundamental para o crescimento do país. Muito obrigada. Os seus perguntas, comentários foram dirigidos a algum panelista em particular? A qualquer um deles. Quem quer começar? Cláudio. Bom, são perguntas, digamos, são considerações complexas. Quer dizer, na realidade, em qualquer economia emergente, como eu mencionei ao início, você tem uma lista de problemas, né? Problemas graves. Quer dizer, o Tietê é altamente poluído, quer dizer, o Ganges é altamente poluído, quer dizer, o Tâmisa já foi altamente poluído alguns anos atrás, e faz parte do próprio processo de crescimento e desenvolvimento, que essas coisas vão sendo tratadas ao longo do tempo. Claro que a gente sempre gostaria, e é importante, não que eles sejam esquecidos, tem que procurar ser feitos simultaneamente. Agora, pelo que eu entendo, nós estamos falando aqui das coisas que seriam as mais fundamentais para uma agenda nova, digamos, presidencial, né? Essas coisas são muito também locais, o que não tira a sua importância. Segurança, sem dúvida, é um tema importantíssimo. Eu acredito que, em vários aspectos, tenha melhorado, e uma porção de coisas deveriam ser feitas ainda, a nível também de, digamos, legislação criminal, execução penal, quer dizer, uma série de coisas, mas todos são temas importantíssimos, altamente complexos, merecem cada uma discussões de horas, e, quer dizer, política externa, idem, mas eu não... aqui nós estávamos nos concentrando mais em reformas, quer dizer, em reformas macro, o que não tira, quer dizer, a validade dos comentários feitos pelo Roberto de jeito nenhum. Dou um comentário só sobre política externa. O Brasil tem hoje uma imagem simpática no mundo, né? Tem um capital político natural, quer dizer, é um país que não tem terrorismo, não tem inimigos, tem uma imagem associada ao futebol, a Gisele Bündchen, tem uma imagem simpática no mundo, né? Infelizmente, acho que não está tirando o melhor proveito dessa imagem simpática. O Brasil tem um contencioso comercial importante, que eu acho que poderia ser mais agressivo no contencioso comercial, particularmente com os Estados Unidos,
e está criando um contencioso político de dividendos duvidosos. Não dizer, desde a intervenção em Honduras até o recente episódio do Irã, eu não consigo entender qual é a racionalidade da política externa brasileira, né? Eu preferiria uma política mais, digamos assim, menos proeminente no cenário político internacional e muito mais agressiva e ativa comercialmente falando. Tínhamos outra pergunta aqui. Se faz favor, se identifique. Obrigada. Raul Veloso. O meu comentário é, talvez, adicionar ao que o Cláudio e o Pécio falaram, não sei se eles vão concordar, que vai na mesma direção, é o seguinte: a preocupação que eu vejo, principalmente em anos eleitorais, é uma preocupação muito grande das representações de classe de quererem fazer um documento de propostas, e propostas de reforma e coisas do tipo, para entregar aos candidatos, para entregar. Há uma ênfase muito grande em achar que escrever um bom documento, priorizando reformas, é a coisa certa para entregar a um candidato e ponto final. Eu já vi isso muitas vezes e tenho a impressão que a gente teria de mudar um pouco esse tipo de pensamento, porque, no fundo, a gente coloca muito peso no que os candidatos e que o próprio governo que entra vai poder fazer. Peso esse que ele não tem. O que eu acho que está faltando, na realidade, é um debate nacional sobre os temas relevantes, um debate permanente e aprofundado que permita o governo, seja ele qual for, enxergando a tendência do debate nacional, procurar implementar aqui. Como o Cláudio falou, os governos sabem como implementar aquilo que ele vê como prioritário e fundamental para obter os resultados. Mas a gente achar que fazer um documento, entregar, e aí o governo vai executar, aí tem uma distância grande. Só vou citar 2 exemplos rápidos disso. Quem se lembra da reforma administrativa do Fernando Henrique? Morreu, ela desapareceu, ninguém nem ouviu falar, sumiu do debate, que era uma coisa, obviamente, muito importante pelo que todo mundo falou, porque saiu do debate nacional. Outra coisa que foi também mencionada, a introdução de um novo regime previdenciário para os servidores. Isso foi colocado na emenda constitucional, na época do 1998, 99, e até hoje isso não foi implementado. Exatamente porque o assunto saiu do debate, não há uma cobrança da sociedade que o governo enxergue como uma coisa que tenha de ser implementada. Então, a gente achar que reforma política, outras reformas, reformas tributárias, etc., são assuntos que você coloca no documento, entrega para o novo governante e diz para ele, faça, ou fica calculando custos e benefícios, não sei se esse é o melhor caminho. Eu acho que a gente deve mudar um pouco, aliás, por isso que eu vim aqui, e procurar debater em profundidade esses temas na sociedade para que os políticos e os governantes enxerguem e encontrem os caminhos para fazer. A gente pode até sugerir os caminhos, mas, na realidade, para mim, o mais importante é o que eu chamaria genericamente de diagnóstico, que ele seja debatido na sociedade.